Seja muito bem-vindo a este canal. Eu desejo que você esteja bem. Eu me chamo Larissa, se você é novo por aqui. E neste vídeo nós iremos conversar sobre a música 8 anos, interpretada pela Adriana Calcanhoto, inclusive no seu disco do Adriana Partimpim, que é um disco totalmente voltado para a infância, e composta pelo Dunga e pela Paula Toller. Bom, eu gostaria de me colocar com total respeito perante a cantora, pela Adriana e também pelos compositores. Eu escolhi essa música porque hoje a gente vai falar sobre um tema que é as crianças índigo e cristal. E eu fiquei refletindo qual música que a gente pode pensar na infância, que remete a esse aspecto da infância, para que a gente possa falar sobre esse tema. E, obviamente, eu não poderia deixar de trazer a Adriana Calcanhoto, especificamente esse álbum, né, o Adriana Partimpim, porque eu tenho um apreço muito grande por essa cantora, eu gosto muito das músicas dela, e eu pensei muito sobre essa música porque ela é muito simbólica. Essa letra, né, 8 anos, que fala sobre um período muito importante da infância, atrelado aí a uma reflexão que a gente pode fazer sobre a infância e principalmente atrelado a esse termo das crianças índigos e também ao termo das crianças cristais. Então, eu me coloco aqui com total respeito perante a cantora e os compositores. Eu trouxe essa música justamente para apresentá-la para você, caso você não conheça, bem como apresentar para você que está do outro lado esse tema, para que a gente possa refletir um pouco sobre ele. Bom, então caso você não conheça essa música, eu super te indico que você possa escutá-la. Ela vai se encontrar aqui na playlist deste canal Música dos Vídeos e também na plataforma do YouTube. Bom, então a Adriana começa cantando: porque você é Flamengo e meu pai Botafogo, o que significa impávido colosso. Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem? Por onde os filhos saem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Quanto é 1000 trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão os meus primos? Gabriel. Por que o fogo queima? Por que a lua é branca? Por que a terra roda? Por que deitar agora? Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? Por que você se pinta? Por que o tempo passa? Por que a gente espirra? Por que as unhas crescem? Por que o sangue corre? Por que a gente morre? Do que é feito a nuvem? Do que é feito a neve? Como é que se escreve Réveillon? Bom, você pode perceber que essa música ela é totalmente baseada em questionamentos. E muitas vezes questionamentos que podem ser complexos, mas atrelados a uma inocência e a uma pureza muito grande, que está atrelado sim à própria essência da criança, principalmente no período dos 8 anos de idade. E por que essa música se chama 8 anos? E por que a idade dos 8 anos está atrelada a um período de questionamento? E para que a gente possa compreender um pouco sobre essa fase dos 8 anos, eu vou trazer de uma forma extremamente breve e resumida um pouco sobre a teoria do psicólogo Piaget. Essa teoria é uma teoria científica baseada numa teoria de desenvolvimento cognitivo, muito estudada pelos psicólogos. E por que a gente atrela esse período dos 8 anos à teoria do Piaget? Bom, o Piaget, sendo um psicólogo, estudou o processo de desenvolvimento cognitivo e ele desenvolveu essa teoria baseada em algumas fases. Antes dos 8 anos, na verdade antes dos 7 anos de idade, a criança ela se encontra em um período que se chama pré-operatório. E esse período de desenvolvimento cognitivo, ele é muito voltado para um aspecto da criança estar totalmente voltada para si própria. É um período que a gente chama de egocêntrico, porque ela volta tudo para si. E a partir dos 7 anos, a criança então ela começa a entrar nesse processo de desenvolvimento do período operatório concreto. E por que se chama operatório concreto? Porque a criança ela começa a trazer a lógica para a sua vida, ela começa a racionalizar as questões do mundo, ela começa a concretizar as coisas. Nós não temos ainda um processo de abstração, porque isso vai acontecer na próxima fase, mas nesse período então ela começa a questionar, e é exatamente por isso que a música se chama 8 anos e está atrelada a todo esse processo de questionamento, porque os 8 anos de idade, esse período da fase operatório concreto, é um período em que a criança está questionando o mundo. Ela começa a trazer a lógica para a sua vida. E muitas vezes são perguntas que são carregadas de algo complexo, talvez para um adulto explicar para uma criança de 8 anos, mas por mais que seja complexo, ainda tem essa pureza, essa inocência muito grande que ela carrega dentro de si. De uma forma breve, só para você compreender mesmo o porquê que essa música se chama 8 anos e o que está atrelado a esse processo dos 8 anos de idade em período de desenvolvimento.
Mas o objetivo principal desse vídeo não é falar sobre teorias psicológicas, eu só trouxe esse processo para você compreender mesmo, e porque eu acredito muito também que nós estamos em um processo de caminhar rumo à compreensão do mundo científico, também atrelado à compreensão do mundo espiritualista, né, de questões espirituais. E eu acho que isso é muito importante. Não necessariamente nós precisamos separar as coisas uma da outra. Por que não agregar os conhecimentos, se isso serve para que a gente possa transformar o nosso olhar e trazer perspectivas diferentes para a nossa vida? Mas o propósito maior desse vídeo é falar sobre crianças índigo e cristal. E esse termo não é um termo que tem evidências científicas, não é um termo pesquisado pela ciência, é um termo que está atrelado, alguns consideram a parapsicologia, mas eu gostaria de trazer uma visão espiritualista, uma visão diferente sobre as novas crianças e um novo modelo de vida que nós podemos ter e que será muito mais evidenciado na nossa nova era, dessa transição planetária que a gente está passando. Mas lembrando, esse termo não tem uma evidência científica, é uma visão diferente e uma visão, inclusive, espiritualista, de uma forma espiritual, nada atrelado à religião. É uma visão, são conceitos atrelados ao mundo espiritual que nós podemos trazer explicações para essas novas almas, para um novo tipo de encarnação, talvez, que nós estamos tendo e que já vimos tendo desde basicamente aí a década de finalzinho de 60, 70, algumas almas, especificamente as índicos. Lembrando que todas as referências citadas neste vídeo estarão na descrição. E eu sempre solicito que, se você tiver o interesse de compreender de uma forma mais profunda, que você possa ir direto na fonte. Aqui eu vou apresentar o tema de uma forma breve, mas é importante que, através do seu processo de questionamento e de curiosidade, você possa buscar a fonte e até mesmo outras referências para que você possa compreender um pouco mais do assunto. As principais referências utilizadas neste vídeo para falar sobre as crianças índicos e cristais são 2 livros que eu tenho aqui. O primeiro é a bibliografia da Mônica de Medeiros, que foi lançado pela editora Madras, Nova Terra, Nova Raça Humana, Índigos e Cristais. Esse livro ele é essencial para você que tem um interesse maior nesse tema, principalmente para compreender índigos e cristais. Ela traz questões muito profundas sobre os 2 termos. Já essa outra referência, que é da Doreen Virtue, também é da editora Madras. Eu espero que eu tenha pronunciado de uma forma certa, mas enfim, só um detalhe. E aqui nós temos uma referência mais voltada para a compreensão das crianças cristais. Aqui ela não fala das índicos, ela traz um foco maior nas crianças cristais. Então, se você tem interesse, né, aqui nós temos as crianças cristais, um guia para a mais nova geração de crianças sensíveis e psíquicas, também da editora Madras. Então, nós iremos conversar, né, de uma forma breve sobre esses 2 livros, essas 2 referências. Bom, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria muito de ler o primeiro parágrafo do capítulo 1 do livro da Mônica de Medeiros, Nova Terra, em que traz como título Seres Diferentes. E ela menciona: sempre nasceram crianças especiais, eram chamadas de prodígios, crianças capazes de realizar ações difíceis até mesmo para adultos. O Espiritismo, pela consciência da multiplicidade de existências, caracteriza essas crianças como espíritos com acesso a encarnações anteriores, e por causa disso, a precocidade desaparecia ao final da primeira infância. O budismo também as compreendia pela lei da reencarnação, mas exaltando-as como seres conscientes que retornavam para missões especiais. Mas o que acontecia depois com essas crianças diferentes? Não se tem relatos das mesmas ou de suas ações. O mundo não estava globalizado e não era assunto de interesse de pesquisa. Elas eram bonitinhas, engraçadinhas, criancinhas. Raras, esporádicas, os setentões devem se lembrar de Shirley Temple e Mike Rooney, crianças prodígio das artes cênicas que se tornaram mundialmente conhecidas pelo cinema e por serem norte-americanas. Mas me lembro de quando era criança e assistir, na extinta TV Tupi, o noticiário exibindo imagens de um garoto soviético que regia uma orquestra. Tudo pontual e passageiro. Agora, nada mais será passageiro e muito menos pontual. Bom, lendo esses parágrafos, eu penso muito que esses termos, agora trazendo até mesmo uma continuidade, ele já vem sendo debatido desde o final da década de 60, principalmente o termo das crianças índigo. Porém, atualmente, ainda não é algo tão falado assim como lá atrás. Acredito que hoje nós vimos falando um pouco mais, mas ainda não é algo tão falado. Mas como ela mencionou,
é algo que será muito mais presente na nova era. E quando a gente pensa nesses termos mais espiritualistas, não necessariamente atrelado ao estudo das religiões, mas se nós pensarmos, por exemplo, no Espiritismo, o Espiritismo ele pensa muito nessa perspectiva de um mundo regenerado, nessa transição que nós passamos de um mundo regenerado. Nós não entramos neste mundo ainda, mas não vamos atrelar totalmente ao aspecto religioso. Vamos pensar no estudo da astrologia. A astrologia traz pra gente que nós estamos passando por uma transição de uma era. Nós estamos deixando a era de peixes e nós vamos adentrar na era de aquário. Se a gente pensa, por exemplo, nesse termo do espiritismo, né, de um mundo regenerado, ele pode estar atrelado a essa nova era de aquário, se a gente fizer essa associação. Mas eu não tenho pretensão de trazer religião nesse vídeo. É só um estudo, né, só uma informação para você compreender que o que acontece é que nós, até mesmo em termos astrológicos, estamos passando por uma transição de era. E uma transição, toda transição de era, ela traz novos paradigmas. Se você assistiu o meu vídeo anterior em que eu trouxe um aspecto das chamas gêmeas, das almas gêmeas, enfim, os relacionamentos kármicos, lá foi falado que a união dessas pessoas ela será um marco para essa nova era. Por quê? Porque se nós pensarmos em uma nova era, e principalmente uma era atrelada ao signo de Aquário, é uma era de grandes transformações e de grandes renovações. E é uma era de quebra de paradigmas de tudo aquilo que foi muito bem consolidado na mente do ser humano. Ou seja, a gente fala de uma era de muita transformação, de muita evolução, não somente tecnológica, obviamente, mas de conceitos que já não servem mais, que talvez já estejam ultrapassados. E sim, quando nós pensamos nessa perspectiva, principalmente estudando aspectos do ser humano, esses novos conceitos, esses novos termos, esses novos paradigmas, eles vão mexer profundamente com questões atreladas ao ser humano, principalmente a sua saúde, a como que talvez o ser humano vinha levando a sua saúde, como que talvez os médicos, até mesmo psicólogos, enfermeiros, os profissionais da área da saúde, até então vinham tratando o ser humano. Ou seja, a gente sabe que nessa transição, a ciência, ela vai caminhar com a espiritualidade. Lembrando, eu não estou falando que a ciência vai caminhar com a religião. A ciência vai caminhar com a espiritualidade, com o conceito de espiritualidade, de um conceito de um ser humano que, para além de físico e terreno, ele também é espiritual. Isso não tem nada a ver com religião. A ciência, ela se separou da espiritualidade justamente por questões atreladas à religiosidade. Mas agora, nessa transição que nós estamos passando, nós iremos dar um olhar maior para o termo espiritualidade. Se nós pensamos nessa perspectiva, nós pensamos em compreensões que vão para além de tudo aquilo que a ciência já comprovou. Nós podemos pensar também em questões que a ciência ainda irá comprovar, em inovações científicas. Nós podemos pensar na ciência questionando tudo aquilo que já foi muito padrão para ela, tudo muito baseado nela própria, nas próprias metodologias científicas, e agora talvez rompendo com esses paradigmas e atrelando compreensões espirituais para novas perspectivas em como enxergar a vida do ser humano e como enxergar a saúde do ser humano, principalmente atrelado às suas particularidades. Quando eu falo isso, é porque muitas vezes nós temos uma tendência de colocar as particularidades do ser humano como se fosse um defeito, como se fosse errado. E muito pelo contrário, essa nova era, ela traz justamente essa quebra de paradigmas. É para que possamos compreender o ser humano de uma forma múltipla. Se ele tem algo diferente, será que é porque nós não estamos tendo almas diferentes, perspectivas de vida diferentes, seres humanos que estão vindo de uma forma diferente? Será que é porque ele está diferente, ele se apresenta diferente, que de alguma forma ele precisa ser visto como anormal? Então aqui nós vamos trazer alguns questionamentos. E, obviamente, todo questionamento e tudo aquilo que vem para desmistificar algo e justamente para tirar algo de um conceito que talvez já tenha sido muito pré-estabelecido, tudo aquilo que vem para quebrar paradigmas, pode trazer revoltas, pode trazer até mesmo uma estranheza, principalmente se você nunca lidou com esses assuntos, pode trazer polêmicas, porque todo questionamento, tudo aquilo que sai do normal vai gerar polêmicas. Mas eu acredito que nós não temos transformações se nós não passamos por algumas polêmicas nos nossos questionamentos. Então eu tenho compreensão sim que esse vídeo ele pode gerar algumas polêmicas, porém eu tenho plena consciência de que nós só temos alguma transformação na nossa vida se nós pararmos para refletir tudo aquilo que já vem sendo muito certo, mas mesmo assim continua trazendo sofrimento. Então muitas vezes essa polêmica
é justamente uma forma diferente de pensar, não que ela seja certa também. Justamente por isso que eu tô trazendo questionamentos. É para que você possa levar para sua vida, para que você possa refletir e para que você possa despertar o seu interesse e a sua curiosidade em buscar mais sobre esse assunto e formular as suas próprias convicções a respeito dele. Bom, então vamos conversar um pouco sobre as crianças índigo. Esse termo, ele começou a surgir no final da década de 60 com uma parapsicóloga chamada Nancy Tape, e a Nancy, ela estudou um termo que nós podemos conhecer como a corologia. Basicamente, é o estudo das cores da nossa aura. E para que a gente possa compreender esse aspecto da aura, primeiramente a gente precisa compreender os nossos corpos, que nós não temos somente esse corpo terreno. Em termos espiritualistas, nós temos outros tipos de corpos. E vamos compreender o que é isso de uma forma breve. Então, nós temos 7 corpos. E para a gente conversar sobre os 7 corpos, eu trouxe uma breve anotação aqui e a gente vai acompanhando junto. Mas o primeiro deles é o nosso corpo físico. É esse que é palpável, esse que é terreno, esse que é visível, esse que carrega os nossos órgãos, é esse que pode ser estético, enfim. Nós temos o corpo terreno. É esse corpo que todos nós podemos sentir. O segundo corpo é o duplo etéreo. É um corpo espiritual mais denso, onde se localiza os nossos chakras. Os chakras são pontos energéticos do nosso corpo que recebe a energia vital da 4ª dimensão, lembrando que agora estamos na 3ª. Então, ele recebe essa energia vital da 4ª dimensão para essa 3ª dimensão. Ele é muito importante para a nossa saúde, para a saúde do nosso corpo físico. O terceiro corpo é o perispírito. O perispírito é um corpo que liga nosso corpo físico à nossa alma. E essa ligação, ela acontece através de um fio de prata. Alguns médiuns conseguem enxergar o perispírito, obviamente que não são todos, mas alguns conseguem. E é através dele que ocorre o desdobramento. É através desse perispírito que nós desdobramos quando nós sonhamos e até mesmo pessoas que realizam desdobramento mesmo. O quarto corpo é o corpo mental concreto. É onde ocorrem as nossas associações de ideias, o nosso raciocínio lógico, o nosso mental, basicamente. E é justamente nesse corpo mental onde nós temos uma questão muito bem definida dos índigos, é onde tem até mesmo um aspecto de poder visualizar as crianças índigo, porque geralmente as crianças índigo estão atreladas a um desenvolvimento muito grande do corpo mental concreto. Nós temos também o corpo mental abstrato, que é subjetivo, que é criativo, que é artístico, que é sonhador, que é fantasioso, que é imaginativo, enfim, essa é a nossa capacidade imaginativa que nós temos. Nós temos o corpo búdico, que ele é composto pela alma moral, pela intuitiva e pela consciencial, que são veículos e instrumentos do espírito. E por fim, nós temos o corpo átmico, que é o espírito essência ou a nossa centelha divina. Dentro dessa compreensão específica, nós já temos que as nossas enfermidades e os nossos desequilíbrios físicos e emocionais, eles já começam no campo espiritual. Começando no corpo espiritual, ele vai refletir na matéria. A gente já começar a falar então agora das crianças índigos. Antes de adentrar nesse assunto, eu quero trazer o último parágrafo da página 24 do livro da Mônica, em que ela menciona: índigos e cristais têm a mesma constituição de corpos multidimensionais que os demais, ou seja, nos índigos e nos cristais não tem diferença desses corpos para as outras pessoas que, por exemplo, não são índigos e cristais. Eles continuam sendo os mesmos. Os primeiros, o que acontece é que os índigos, eles têm mais energia para mantê-los em aparente ordem, mas são presas fáceis das armadilhas da matéria. Os segundos, no caso os cristais, já são mais maduros e autoconscientes e conseguem manter o equilíbrio por períodos tão longos quanto se mantenham fiéis à programação existencial por livre-arbítrio escolhida. Ou seja, o que ela quis dizer? Que basicamente os índigos, eles talvez tenham uma predisposição maior em ter um equilíbrio maior desses corpos espirituais. Mas o que pode fazer com que eles se desequilibrem é a sua vivência na matéria. E quando a gente pensa na vivência na matéria, são as questões que todos podem presenciar na vida da matéria, por exemplo, vícios, desequilíbrios na vida da matéria que talvez podem e que vão desequilibrar esses corpos sutis. Numa outra perspectiva, os cristais não tanto. É como se os cristais eles fossem vistos como pessoas que têm um aspecto de compreenderem a vida da matéria de uma forma diferente. E justamente por isso,
por carregarem uma sensibilidade maior também, que nós vamos conversar mais pra frente, é que eles não têm tanta predisposição para se desequilibrarem na matéria, porque os corpos sutis das crianças cristais, elas são muito mais bem desenvolvidas. Muito mais bem desenvolvidas e até mesmo a própria vivência dessas crianças na matéria. Mas elas têm os seus desequilíbrios também como qualquer outro ser humano. Finalmente, agora vamos conversar sobre as crianças índigo e compreender um pouco mais sobre esse assunto. Foi falado no começo do vídeo, antes de falarmos sobre esse tipo de corpos, sobre a Nancy Tape. A Nancy foi uma das primeiras a compreender o estudo das auras e, compreendendo o estudo das auras, ela visualizava que algumas crianças específicas, principalmente vindas ao mundo a partir do final aí da década de 60, década de 70, 80, essas crianças, elas tinham uma aura algo diferente, que essa cor ela era muito vista em suas auras, o índigo, a cor índigo. E por quê? Se a gente pensa no índigo atrelado às cores dos chakras, está atrelado ao chakra frontal, que é esse sexto chakra. Esse chakra, ele muito bem desenvolvido, está atrelado à nossa intuição, à nossa conexão com a nossa intuição, mas ele fala também de um desenvolvimento mental. E essa é a característica marcante e fundamental das crianças índigo. São crianças que têm um desenvolvimento mental e uma inteligência racional, muitas vezes, para além do que nós consideramos normal. Ou seja, são crianças e, obviamente, adultos também, que têm uma inteligência racional e que podem ter um QI acima da média. Para esse vídeo não se estender tanto com relação aos índigos quanto com cristais, eu vou trazer as características dele baseada em tópicos, porque é muito complexo, então eu acho que para apresentar para você essas características pode ser dessa forma. Mas é muito importante a gente ressaltar que não significa que uma criança ela é índigo e que ela talvez tenha um tipo de encarnação ou uma questão específica diferente, um desenvolvimento diferente em relação às demais pessoas, que ela é totalmente especial e que ela é totalmente iluminada. Muito pelo contrário, nós temos índigos e nós temos índigos na nossa história da nossa humanidade que não foram para um caminho de luz, porque isso está atrelado a um aspecto de desenvolvimento e de expansão consciencial e mediúnica dessa pessoa. E não são todos que estão atrelados e que estão passíveis a passar por isso e que querem adentrar nesse processo de expansão de consciência e de iluminação das suas sombras. Muito pelo contrário, nós temos índigos que ocasionaram questões extremamente delicadas para o nosso planeta, para a nossa humanidade, e que será comentado também. Mas então vamos compreender as características principais desses índigos. Então a principal e mais marcante, são pessoas que têm um raciocínio lógico muito marcante, são pessoas que são consideradas acima da média no que diz respeito à inteligência. São pessoas extremamente racionais e extremamente inteligentes. Elas têm capacidade de criar grandes coisas através da inteligência racional delas. E tendo uma inteligência racional muito elevada, não são todos, obviamente, que terão uma inteligência emocional e uma inteligência espiritual elevada também. Esse desenvolvimento da inteligência emocional e da inteligência espiritual elevada, eles podem caminhar com essa inteligência racional elevada se essas pessoas escolhem adentrar em um processo de evolução de suas almas, de seus espíritos. Mas não necessariamente isso vai acontecer e nem sempre isso vai acontecer. Então, o principal é uma inteligência racional muito elevada. Vamos para outras características. São pessoas que têm muita dificuldade para confiar no próximo, logo em si mesmas. Elas possuem muita energia, o que pode conferir a elas um poder transformador imenso. São pessoas muito enérgicas. Elas sempre se destacam em seu meio. Elas possuem muito carisma. E aqui nós temos uma questão muito crucial para a compreensão dos índigos. Uma alma índigo sempre vai trazer uma transformação para o meio em que ela se encontra. E essa transformação, ela sempre vem com quebra de paradigmas. Sempre. Se nós pensarmos em índigos, assim, agora trazendo uma questão diferente, eu sempre penso no índigo, eu penso naquelas características do signo de Aquário. Por quê? Porque Aquário, ele tem esse aspecto justamente de trazer transformações a partir de quebra de paradigmas e de tudo que já foi muito bem estruturado e até mesmo muito conservador. Os índigos, eles estão atrelados a esse processo, principalmente quando eles trabalham em prol do bem. São pessoas que vieram ocasionar transformações na humanidade. E essas transformações, elas estão atreladas, obviamente, também com esse processo de raciocínio lógico que eles têm, muito grande,
e trazendo transformações inúmeras na humanidade. Trazendo transformações para a humanidade no que diz respeito a avanços tecnológicos, a descobertas científicas, enfim, os índicos vieram trazer transformação. E toda transformação causa barulho, principalmente se são de questões que já foram muito bem consolidadas e estruturadas. Por isso essas pessoas elas não passam em branco. Então aqui nós temos questões muito marcantes dessas almas. São pessoas que vieram causar transformação em tudo que já foi muito bem consolidado, em tudo que já foi muito bem conservador. E essas transformações estão atreladas ao rompimento daquilo que já foi conservador para que haja um novo paradigma. E atrelado a isso são pessoas que têm muito carisma. Carisma nada tem a ver com você ser uma pessoa extrovertida, muito pelo contrário. O carisma ele está atrelado a pessoas que podem ser mais simpáticas, que são carismáticas mesmo, mas não necessariamente essas pessoas serão extrovertidas. Os índigos, eles têm características muito marcantes de serem pessoas introvertidas. Por mais que eles estejam em meio a grupos, que eles estejam em meio à sociedade, em questões comunitárias, porque é muito comum também, são pessoas que vão necessitar, e é uma necessidade mesmo, da sua introspecção e do seu processo de solitude. São pessoas que precisam disso. E são pessoas que naturalmente tendem a ser introspectivas. Então, lembrando que o carisma nada tem a ver com extroversão. Outra característica é que eles são líderes natos. A sua presença sempre vai operar consequências, pois eles são desafiadores, e é justamente isso que foi trazido. Se eles vêm com quebra de paradigmas, justamente isso vai ser desafiador, principalmente para estruturas que já são muito bem consolidadas. Mas o propósito é que, de fato, eles possam quebrar paradigmas, principalmente esses índigos que estão atrelados a trabalharem para o bem e para a luz, ou seja, a trazerem um desenvolvimento moral e consciencial para a humanidade. São pessoas que conseguem complicar as coisas que são simples e fáceis, justamente pela capacidade racional que essas pessoas têm, extremamente elevada. Elas têm uma mente extremamente rápida e criativa, por causa de um QI que também é elevado, se sentem desafiadas constantemente, são pessoas que não vieram permanecer naquilo que é normal, naquilo que é cotidiano, naquilo que é aquela palavra assim, ordinário. O ordinário é o quê? O comum. São pessoas que não vieram fazer isso, elas vieram justamente transformar e fazerem diferentes. Muito pelo contrário, elas não suportam tudo aquilo que é igual. Elas querem sair dessa caixa e elas querem fazer diferente. São pessoas que, dependendo do grau de evolução, podem ser muito competitivas e essa competitividade ela pode ser prejudicial, tanto para si quanto para o próximo. São pessoas que não são pacienciosas, muito pelo contrário, um desafio dos índigos é trabalhar a paciência, é aprender inclusive com os cristais, porque se tem uma coisa que os índigos não são, é pacienciosos. São pessoas muito agitadas, inclusive, e nesse processo podem ser consideradas até mesmo com um aspecto até um pouco arrogante, porque elas têm algo que é para além do normal no aspecto da inteligência. Então, se, por exemplo, elas pensam muito lá na frente, elas racionalizam tudo, elas já estão visualizando o amanhã, elas já estão visualizando o que vai acontecer depois do que está sendo feito agora, é uma certa dificuldade de lidar com essa lentidão. E muitas vezes, essa lentidão ela nem sempre vai estar atrelada ao fazer mesmo, mas sim ao raciocínio. Porque são pessoas que já estão pensando lá na frente, então isso é uma questão para eles. Isso está atrelado também à próxima característica, que eles podem ser impacientes e até mesmo agressivos na fala, porém, obviamente, nada é justificativa. Nós precisamos compreender que se nós seres humanos temos questões, nós precisamos lidar com elas. Então, essas características, não que elas sejam um motivo para as pessoas, elas, de alguma forma, serem mal educadas ou serem ríspidas, não é isso. São questões que são muito internas e que, obviamente, precisam ser trabalhadas nessas pessoas. Essa rapidez, essa questão de querer tudo para ontem e até mesmo uma dificuldade de compreender o espaço do outro, de compreender o processo do outro. Isso tudo precisa ser trabalhado no índigo. São pessoas que tendem a ser consumistas, porém são pessoas que, no aspecto do consumo, elas fazem mais para agradar o próximo e para presentear o próximo do que a si próprios. São muito perfeccionistas, têm muita dificuldade de fazer amizade e ainda mais de mantê-las.
justamente até mesmo por esse processo mais introspectivo. São pessoas que perdem facilmente o interesse pelas coisas, então o índigo é aquela pessoa que uma hora ela vai estar fazendo isso, depois ela vai estar fazendo aquilo, então tem sim uma certa inconstância que mais uma vez precisa ser trabalhada. Pessoas que tendem a ser muito fiéis e leais em suas parcerias. Isso é algo muito marcante para essas pessoas, principalmente quando elas têm um processo de consciência moral e de evolução espiritual maior do que outras. São pessoas que têm uma característica de serem extremamente fiéis e leais quando elas se comprometem com alguém. São ótimos oradores e argumentadores. E justamente por isso, são pessoas que são capazes de induzir o outro ou a um estado de êxtase muito grande pela sua oratória ou a um estado de fúria muito grande também pela sua oratória. São pessoas que amam a natureza e o ar livre, são pessoas que têm um aspecto de independência muito grande pela vida, detestam se sentir presas. São pessoas que prezam pela liberdade. Antes de finalizar essas características, eu gostaria de ler o último parágrafo da página 85, uma parte específica, em que a Mônica Medeiros menciona: dependendo do grau de evolução moral dessas pessoas, o arrependimento, quando eles cometem algum erro, vem tão rápido quanto a zanga, e ele se culpa intensamente. Se for maduro o suficiente, ele vai ser capaz de pedir o perdão, reconhecendo o seu próprio erro, mas ele também pode apontar o erro do outro. Se não tiver expansão de consciência necessária para esse nobre gesto, ele tende a esquecer de tudo, não vai guardar mágoas, mas o alerta na amígdala, a amígdala é um ponto específico do cérebro que traz os alertas para nós seres humanos. Esse alerta ele vai permanecer ativo com relação àquela pessoa específica. E, obviamente, essas questões, elas estão atreladas, tudo que foi trazido aqui, principalmente as questões desafiadoras, isso está atrelado ao grau de evolução moral e consciencial e espiritual, emocional dessa pessoa. Por quê? Porque, de alguma forma, nós, seres humanos, todos nós temos defeitos, né? Isso é óbvio. Nessa perspectiva, talvez, de uma instabilidade emocional, de uma impaciência, ou seja, características que talvez desafiem as nossas relações, que desafiem os nossos comportamentos e que podem ser prejudiciais para nós mesmos e para os outros, se nós temos essas questões em nós, ou seja, no caso dos índigos, é preciso e é necessário a compreensão de que isso pode ser melhorado, de que isso deve ser melhorado e trabalhado. E essas questões, elas são melhoradas e trabalhadas dentro dessas pessoas quando, de alguma forma, elas estão atreladas ao processo de cura emocional, de expansão de consciência, de evolução do seu próprio espírito. Ou seja, quando elas estão empenhadas em trabalharem a si próprias. Ao contrário, tudo que elas fizessem seria, de alguma forma, colocado como justificativa. Ou seja, poxa, se eu errei com o próximo, através do meu nível de consciência, eu preciso compreender qual foi o meu erro dentro dessa situação e até mesmo desenvolver a minha humildade para pedir perdão para essa pessoa. Caso contrário, todos os meus erros eu vou culpar o outro e eu não vou ter humildade o suficiente para chegar nele e pedir perdão e eu sempre vou colocar a culpa nele. Então, atrelado ao processo de expansão dessas pessoas, de evolução, sim, são pessoas que vão errar, mas elas vão compreender os seus próprios erros, elas vão analisar as falhas delas, elas vão querer corrigi-los e melhorá-los, e elas também vão ter humildade suficiente para pedir perdão e não culpar o outro pelos seus próprios erros e atitudes. Lembrando que esse processo está atrelado a qualquer outra característica. Se tem uma instabilidade emocional, é necessário que compreenda a raiz dessa instabilidade emocional. Poxa, será que foi um trauma? Será que é uma dificuldade de lidar com as emoções? Será que é algo que está muito preso aos instintos? O que é? O que fala essa instabilidade emocional? Ah, eu sou muito impaciente. Tá, mas por que você é impaciente? O que é importante que essas pessoas melhorem dentro de si para que elas possam aprender a ser mais pacientes? Então, é compreensível que nós temos características que podem definir algumas questões específicas dessas pessoas, dessas almas diferentes. Mas isso não significa que nós precisamos atrelar essas questões como justificativa. É importante a compreensão para a melhoria, e a melhoria está atrelada à expansão e ao desenvolvimento espiritual e emocional dessas pessoas. Obviamente, quando nós não temos, a partir de um ser humano, um empenho em desenvolver e se melhorar, ou seja, em trabalhar
as suas falhas, em querer melhorar as suas sombras, em querer principalmente compreender o porquê das suas sombras. Enfim, quando nós não temos isso, nós temos pessoas que podem trilhar caminhos totalmente opostos ao da luz e que podem sim praticar o mal e prejudicar a si próprio quanto ao próximo. Exemplo disso é que nós temos uma alma índigo, que pode ser considerada índigo e que inclusive é trazido no livro, que foi muito marcante, mas de uma forma negativa, que foi Adolf Hitler. O Hitler, ele tinha uma capacidade racional e de inteligência racional, prática, objetiva, muito grande. Porém, ele utilizou desse dom, não sei se a gente pode considerar um dom, mas enfim, ele utilizou disso que lhe foi dado de alguma forma para o mal, porque ele era uma pessoa extremamente autoritária, ele era uma pessoa instável emocionalmente, ele era uma pessoa extremamente desequilibrada nos seus instintos e atrelado a esse desequilíbrio, a esse controle excessivo, até mesmo alguma questão interna, enfim. Eu não vou entrar nas explicações dessas questões, mas atrelado a isso e a sua capacidade racional muito grande, ele trilhou caminhos opostos para a vida dele, e esses caminhos opostos, obviamente, da luz, de um caminho evolutivo. Mas nós consideramos Hitler, nessa perspectiva, como uma alma índigo. Bom, eu acredito que eu trouxe as principais características dessas pessoas, e é importante você saber, você guardar para si, quando você pensar em uma alma índigo, que essas pessoas nunca, entre aspas, passarão em branco na nossa sociedade. Por quê? Porque elas trarão muitas perspectivas de vida diferentes e elas vão revolucionar em algum ponto, seja para o bem ou para o mal. E essa revolução, ela está atrelada a questões de paradigmas, de novos conceitos. Muitas vezes, sim, nós possamos pensar que para o bem, quando para o bem, nós vamos ver pessoas que irão trazer para a humanidade revoluções tecnológicas, inovações tecnológicas, seja em objetos, quanto até mesmo na nossa saúde, na nossa ciência, ou seja, são pessoas que vão revolucionar de alguma forma, e isso está totalmente atrelado à transição da nossa era de Aquário. Obviamente que na era de Peixes nós tivemos índigos que fizeram isso, mas com toda certeza a era de Aquário ela será muito mais marcada por essas questões, e também podemos pensar nas almas cristais. Mas o índigo, então, lembrando, ele sempre terá um raciocínio e uma inteligência racional totalmente acima da média comum. E é importante que essas pessoas trabalhem o desenvolvimento de suas inteligências espiritual e emocional. E isso está totalmente atrelado ao desenvolvimento consciencial, de evolução emocional e espiritual dessas pessoas. E nessa perspectiva a gente pode compreender algumas classificações de índigos, porque dentro das almas índigos ainda temos 4 classificações específicas, e que a Mônica traz na página 92. A primeira classificação é de índigos humanistas. Os humanistas são índigos que vieram para globalizar a humanidade através da tecnologia e das comunicações, que é o que foi trazido agora há pouco. Eles trazem novas visões sobre as relações humanas. São os tipos mais frequentes de índigos. Eles são de caráter social e podem falar com qualquer um sobre qualquer coisa, pois estar com pessoas é o que lhes atrai e fortalece. Geralmente são os mais carismáticos, esse tipo de índigo. São fisicamente fortes, informais e ótimos comunicadores. Temos também os índigos artísticos, que utilizam da arte para a liberdade. Os artistas levam a arte para todas as áreas, não apenas no campo das mesmas. Já estão começando a criar os clássicos do futuro. São multitalentosos, destacando-se em diversos campos das artes. Muito conectados com a espiritualidade, parecem buscar sua inspiração no cosmos. Nascem prontos, não necessitando estudar, porque parecem intuir seu campo de manifestação artística. Mas esses são os índigos que mais precisam de aplicação e disciplina. Então é muito importante que essas pessoas desenvolvam a disciplina e a concentração naquilo que elas se empenham em fazer, principalmente no campo das artes. Nós temos também os índigos conceitualistas, que são considerados uma fábrica de ideias. Eles são os grandes pensadores, cuja missão é trazer novos conceitos em tecnologia. Geralmente são retraídos, gostam de estar sozinhos, porque isso os mantém no controle da situação. Tendem a gostar muito de jogos eletrônicos, amam a disciplina e a organização. E por fim, nós temos a última classificação de índigos, que são os catalisadores, que são tidos como visionários. Geralmente esses índigos, eles são os menos frequentes
e eles têm uma missão de trazer novos paradigmas para a sociedade, filosóficos e até mesmo atrelados à espiritualidade. São filântropos por excelência e aderem a causas sociais por necessitarem delas para que a vida tenha sentido. São analisados como excêntricos e demonstram grande prazer em aprender sobre tudo. No entanto, eles são o menor percentual. Lembrando que esses últimos, geralmente são aquelas pessoas, dentro desse aspecto de se voltarem muito para o campo social, são aquelas pessoas que elas podem ter todas as conquistas materiais possíveis. E às vezes, não necessariamente elas vão querer ter todas as conquistas materiais possíveis, mas ainda assim vai ter um grande vazio dentro da alma dessas pessoas. Por quê? Porque o que supre e o que nutre a alma dessas pessoas é estar em meio ao social, em meio a causas de vulnerabilidade social, porque é isso que nutre essas pessoas, é poder ajudar o próximo, principalmente aqueles que estão em situações menos favorecidas. E aqui eu gostaria de deixar um adendo, que foi uma informação que eu recebi da minha própria espiritualidade, dentro desses aspectos que eu venho estudando, porque é um tema que eu tenho bastante interesse. Essas almas, principalmente os últimos, por serem a menor população dentro dessa classificação de índigos, geralmente são aquelas que têm desenvolvido uma inteligência emocional e espiritual maior em detrimento das outras. E justamente por isso que elas são totalmente voltadas para o campo social, porque geralmente elas também, dentro desse aspecto evolutivo, de expansão e de evolução, de trabalho, da sua inteligência emocional e principalmente da inteligência espiritual, e se você não sabe o que é inteligência espiritual, nós já temos um vídeo no canal sobre isso, em detrimento dessas questões, são almas que tendem a se tornarem, obviamente, se trabalhados esses aspectos, almas cristais. E aí, agora a gente vai entrar nesse aspecto de conversar um pouco sobre as almas cristais. Então, assim como eu trouxe em tópicos algumas características dos índigos, aqui a gente vai trazer em tópicos também algumas características das crianças cristais. E por que cristais? Porque a sua áurea é como se fosse uma áurea cristalina. Diferente da índigo, nós temos nos cristais uma áurea cristal. E isso está atrelado especificamente à origem dessas almas. Muitas almas cristais, elas têm uma origem pleiadiana, das Pleiades de Órion. E aí agora eu vou deixar um adendo nesse vídeo, eu te convido a você dar uma pesquisada no Google o que é uma Pleiade, quais são as constelações, porque isso vai ajudar você a compreender um pouco melhor, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas é importante você saber que as crianças cristais, muitas delas são provenientes das Pleiades, então elas têm um profundo contato com esses seres multidimensionais, principalmente os pleiadianos, porque a sua raiz se encontra nas Pleiades. E o que é marcante dessas almas é que sim, elas têm uma inteligência racional muito bem desenvolvida, mas o que mais é desenvolvido nas almas das crianças cristais e dos adultos cristais é que são pessoas extremamente sensíveis, então elas têm uma inteligência emocional muito elevada e também uma inteligência espiritual muito elevada. O racional é muito bem desenvolvido, mas o marcante dessas pessoas é uma inteligência emocional muito elevada. É um chakra cardíaco extremamente bem desenvolvido. A potência dessas pessoas é o cardíaco, enquanto a potência dos índigos é o chakra frontal, que está atrelado a um mental muito bem desenvolvido, uma intuição muito aguçada. Os cristais têm um cardíaco extremamente bem desenvolvido, extremamente aberto e são extremamente empatas e sensíveis às questões de sofrimentos e causas do ser humano. Então, por isso, são crianças que possuem alta consciência expandida. São considerados pacificadores, eles tendem a ser aquelas pessoas, talvez as crianças ou até mesmo os adultos, que tendem a acalmar o ambiente, trazendo mais compreensão emocional, trazendo calma, trazendo paciência, trazendo acolhimento. Geralmente, eles são muito misericordiosos, têm um aspecto de gratidão muito grande, tem seus corpos multidimensionais muito mais alinhados, que é aquilo que foi trazido lá no comecinho sobre esses corpos espirituais dessas crianças específicas dos cristais. Esses corpos eles são muito bem mais alinhados. Por isso, se essas pessoas elas adoecem no campo terreno, é em vista de questões que muitas vezes obviamente já começando no espiritual, mas muitas vezes está atrelado a um sofrimento muito grande que pode sim ser esbarrado pelo sofrimento do outro, porque são pessoas extremamente sensíveis. Então, enquanto os índigos muitas vezes eles adoecem, mas por questões que são colocadas no caminho deles de questões materiais, da vida material, da vida terrena, talvez vícios, enfim.
Os cristais, geralmente, eles adoecem por essa sensibilidade psíquica extrema, psíquica, cardíaca, enfim. São pessoas que, basicamente, sabe aquele termo esponja? Os cristais, eles são extremamente esponja. Geralmente são aquelas pessoas, aquelas crianças principalmente, né, que são muito sensíveis e que vão captar a sensibilidade do local, a sensibilidade das pessoas, e isso é que pode talvez trazer também um adoecimento para essas pessoas. Não que os outros não vão acontecer, mas aqui é um detalhe que eu tô trazendo também. São crianças e adultos que são totalmente voltados para o campo das artes. São maravilhados por campo das artes, seja escrita, literatura, pintura, música, enfim, seja lá o que você queira definir como arte, mas são pessoas que têm um apreço fora do comum pelas artes. Essas pessoas, elas também têm muito bem trabalhado em si os 5 sentidos. Eles se comunicam muitas vezes por telepatia, principalmente as crianças com relação aos pais. E isso é um detalhe muito específico que eu não vou adentrar nesse vídeo, mas para os estudiosos das crianças cristais, nós sabemos que essas crianças, elas tendem a se comunicar com os pais por telepatia. E isso, quando não é muito bem trabalhado, isso quando não é compreendido primeiramente, pode ser um grande problema. As crianças, elas são muito sensíveis, e até mesmo se nós pensamos nos adultos, né, tanto crianças quanto adultos, mas enfim, elas se comunicam muito pelo olhar. Porque quando nós pensamos, por exemplo, no encontro de 2 crianças, talvez cristais, essas crianças, elas vão se reconhecer pelo olhar. Por quê? Porque a afinidade do olhar é como uma afinidade de alma. E quando a gente pensa numa afinidade de alma, a gente pensa numa afinidade de origem estelar, que é justamente a origem das Pleiades. Então essas crianças, elas se comunicam muito pelo olhar e pelo cardíaco. Elas gostam muito de ser tocadas no chakra da coroa, que é esse último chakra nosso, ou seja, elas gostam muito do toque na cabeça. Geralmente tem um aspecto de hiperatividade, assim como também nós temos no índigo, mas aqui eu não quero trazer nada relacionado a transtorno, ok? A gente vai falar disso mais pra frente, mas são pessoas e crianças, talvez adultos também, que são mais agitados. Geralmente são vegetarianos ou veganos porque tem esse aspecto de serem muito sensíveis quanto ao sofrimento alheio, tanto da nossa natureza, do nosso ecossistema, dos nossos animais, quanto dos seres humanos também, e justamente por isso estão atrelados a causas humanitárias e a causas relacionadas ao meio ambiente também. Muitos são vegetarianos, principalmente algumas crianças. Nós temos crianças cristais, muito especificamente, que já não conseguem ingerir as carnes justamente por causa disso. Porque elas têm esse aspecto e são crianças que elas de fato não ingerem. Elas têm um aspecto voltado para o vegetarianismo e para o veganismo já logo cedo. E o que acontece nos cristais é que eles têm uma sensibilidade que os outros seres humanos, muito possivelmente até mesmo os que não são índigos, ou seja, a maioria dos seres humanos não conseguem compreender. E muitas vezes pode ser visto como uma frescura. Isso é muito comum. Só que quem convive com o cristal ou quem se identifica como uma alma cristal, só essas pessoas vão saber compreender e vão saber dizer por elas próprias o que é esse sofrimento que elas próprias sentem, principalmente se a gente pensa nesse aspecto do vegetariano, por exemplo. É como se elas sentissem dentro de si esse sofrimento que o animal está passando. É uma coisa que outras pessoas podem considerar como frescura, mas elas não compreendem o que essas crianças ou esses adultos sentem. Por quê? Porque é uma sensibilidade maior própria dessas pessoas. E muitas vezes é de alguma forma como se essas 2 pessoas elas fossem colocadas para que essas pessoas externas a essas situações possam aprender com essas almas mais sensíveis, a desenvolverem também essa sensibilidade, porque todos nós temos capacidade de desenvolver a nossa sensibilidade enquanto ser humano, mas nem todos temos ela desenvolvida. E muitas vezes as crianças cristais, elas vieram justamente ensinar sobre esse aspecto da sensibilidade. Realmente eles são conselheiros natos, porque eles têm essa sensibilidade muito grande, essa harmonia, essa compreensão, muito alegres, ativos, cativantes, não gostam de guardar mágoa, eles mantêm distância como se de alguma forma assim, por exemplo, os cristais, eles sabem que eles podem sentir a mágoa, porque isso é um sentimento humano, mas essas são pessoas que se esforçam demais para que elas não alimentem esse sentimento, e quando elas conseguem se desprender, elas se desprendem totalmente. Então, muitas vezes são pessoas que têm uma facilidade em perdoar muito mais comum do que outras. Geralmente tendem a ser muito rebeldes quanto a aspectos de preconceito e intolerância com o próximo, têm facilidade para acessar os arquivos akáshicos,
Ou seja, essas crianças ou esses adultos, eles têm acesso às memórias passadas muito mais do que outras pessoas. Gostam muito de olhar o céu e de ter contato com o céu, com as estrelas, e obviamente isso tem significado porque são almas que têm profundo contato com as Pleiades, amam música clássica, lutam contra as causas sociais, como já foi trazido, são bondosos de natureza e são capazes de contatar outras dimensões. Vieram para reforçar o nosso sentido de ética, de moral e de sensibilidade. E aqui nós temos almas cristais que foram trazidos no livro, como Buda, Hermes Trismegisto, Mãe Maria, Jesus de Nazaré, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, enfim, são pessoas que trabalharam com aspectos de uma inteligência espiritual extremamente elevada. Para além, obviamente, de uma inteligência racional muito bem desenvolvida, o marco é uma inteligência emocional e espiritual fora do comum e um chakra cardíaco extremamente bem desenvolvido. Por exemplo, Jesus Cristo, que curava através da energia do amor. Agora que você compreendeu índigos e cristais, o que é importante ficar para você enquanto compreensão é que ambas as pessoas, ambas as encarnações, ambas as almas, enfim, elas vieram trazer grandes transformações na nossa humanidade. As primeiras, índigos, vieram transformar a partir das inovações tecnológicas, sempre atrelado a um racional muito bem desenvolvido. As segundas, as cristais, vieram com o aspecto de trazer para a gente um olhar sensível, um olhar afetuoso, um olhar amoroso, um olhar de carinho, de afeto e de cuidado, um olhar para o todo, uma inteligência emocional e espiritual extremamente desenvolvidas, junto com a racional. Nós podemos pensar, talvez, que as almas cristais são mais desenvolvidas que a índigo? Sim, até porque dentro desse aspecto das almas índigos, algumas atreladas a esse processo de expansão de consciência, de evolução espiritual, emocional e consciencial, elas podem se assemelhar muito e até mesmo um aspecto de transformação, se transformarem em almas cristais. Mas isso está atrelado ao desenvolvimento da inteligência emocional e espiritual delas. Mas ambas essas almas, ambos esses tipos de crianças, de adolescentes, de adultos, vieram trazer grandes transformações na nossa humanidade. São pessoas que sempre vão marcar de alguma forma. E por serem diferentes, a Mônica de Medeiros traz, inclusive, como lidar com essas pessoas, como que talvez o nosso mundo vai começar a lidar com essas almas diferentes, como que nós podemos, inclusive, trabalhar o nosso ser para que as nossas inteligências também sejam desenvolvidas, seja a nossa racional, a nossa espiritual, a nossa emocional, ou seja, uma questão moral mais bem desenvolvida, o nosso desenvolvimento e a nossa consciência moral também. Enquanto ainda estamos em transição, essas almas índigo e cristais, elas ainda passam por desafios. E muitas vezes é como se fosse necessário se adequar à nossa sociedade. É como se essas almas, elas precisassem de fato se adequar. Ou seja, por exemplo, uma criança cristal pode ter muita dificuldade, talvez, em um ambiente escolar que seja muito comum e muito tradicional. Por quê? Porque ela vai prezar muito pela sensibilidade, pelo desenvolvimento artístico. E até mesmo se pensarmos em situações socioeconômicas, não são todos que podem ter acesso a isso. Assim também as crianças índigos, se a gente pensa em uma inteligência racional muito grande, que muitas vezes pode ser atrelada a um aspecto de superdotação. E não são todos que estão preparados para lidar com essas diferenças. Por isso que a Mônica vai trazendo no livro também um aspecto em como lidar com essas pessoas, com essas crianças, com esses adultos. Porque talvez seja necessário de fato que a gente possa se adaptar e compreender novas almas que estão vindo para o mundo. Muitas vezes é uma adaptação do ensino, muitas vezes é uma adaptação dos familiares, da rede de apoio, dos amigos, até mesmo nessa compreensão e até mesmo para que possa ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Porque, poxa, se nós temos pessoas que têm uma inteligência racional acima da média, de alguma forma elas vão ter dificuldade para se inserirem em locais e com outras pessoas que estão com uma inteligência racional na média. Isso vale também para pessoas que têm uma sensibilidade maior. É como se fosse um sofrimento absurdo, é uma incompreensão muito grande que essas crianças e que esses adolescentes passam. É sempre um sentimento de inadequação. Por quê? Porque muitas vezes é como se fosse considerado frescura, é como se fosse considerado até mesmo, para alguns,
chegam a ter um aspecto de um transtorno. E aqui a gente entra em um aspecto extremamente delicado, que é quando essas crianças específicas ou adolescentes e até mesmo adultos, não se compreendendo e não compreendendo que vieram até mesmo com um aspecto de transição planetária, porque futuramente nessa transição, inseridos na era de Aquário, nós passaremos, as almas, elas passarão por essa evolução, por esse desenvolvimento maior, de alguma forma é como se fossem consideradas erradas, é como se fossem consideradas de alguma forma com alguma enfermidade. Neste vídeo eu não estou aqui para negar diagnósticos e para falar que isso não existe, muito pelo contrário. Eu acredito que a ciência precisa caminhar ao lado das compreensões da espiritualidade, mas o meu questionamento é: será que nós, ou até mesmo pessoas da área da saúde, médicos, psiquiatras, enfim, não estão diagnosticando demais crianças e até mesmo talvez jovens e até mesmo adultos que vieram sim com questões diferentes e que precisam até mesmo de uma adaptação diferente? Será que não precisamos aprender com essas almas? Ao invés de tentarmos adequar elas à nossa sociedade, será que não precisamos nós mesmos nos adequar, aprender com elas o que elas vieram nos ensinar? Que sim, nós podemos quebrar paradigmas, que sim, nós temos pessoas que têm uma sensibilidade psíquica maior do que outras, e vou mais além. Sendo almas diferentes, será que não podemos pensar também em almas que carregam dons mediúnicos extremamente potentes e que muitas vezes são medicados porque são tidos como transtornos? Eu sei que é polêmico, porém, eu vou ressaltar que tudo aquilo que vem sendo como normal demais e que não vem sendo questionado, continua sendo da mesma forma e pode continuar trazendo muito mais sofrimento. O sofrimento, ele pode passar por uma transformação e trazer libertação quando a gente questiona. E o meu questionamento é esse: será que nós não vimos diagnosticando demais aquilo que talvez é algo que ainda não foi compreendido de uma forma diferente? Por que colocar crianças, jovens e adultos dentro de caixas com remédios extremamente fortes, sendo que talvez nós não precisamos passar numa transformação dentro de nós mesmos perante essas diferenças e até mesmo uma transformação social que já vem sendo demandada há muito tempo, nem sempre vem sendo cumprida por questões conservadoras, por questões socioeconômicas, talvez por questões políticas, talvez por questões religiosas muito rigorosas, enfim. Será que a humanidade não está demandando uma transformação dos nossos meios? E de nós mesmos em primeiro lugar, e essa transformação atrelada a uma compreensão de que pessoas são diferentes e que a diferença nem sempre precisa de ser diagnosticada e trazer mais sofrimento e mais aprisionamento, mas sim compreendida e liberta. Lembrando, eu não quero negar diagnóstico nenhum, eu só quero trazer questionamentos para que você possa refletir a quantidade de diagnósticos e de supermedicalização que nós estamos tendo na nossa humanidade, na nossa sociedade e de alguma forma trazendo até mesmo um embotamento afetivo maior ainda para crianças, jovens e adultos que talvez tenham apenas uma sensibilidade muito grande e uma dificuldade de lidar com isso. E muitas vezes essa dificuldade vem porque talvez esteja sendo olhada de apenas uma forma. Ou seja, às vezes uma sensibilidade muito grande está atrelada a um descontrole das emoções, a um descontrole da mente. Mas e o descontrole do espírito? Isso não é visto? Uma mediunidade não trabalhada, e quando eu falo mediunidade não trabalhada, eu não estou me referindo a uma religião. Eu estou falando justamente sobre um aspecto de olharmos para o lado espiritual, para o nosso espírito, para os nossos corpos sutis. É essa a grande transformação que vamos passar e que já estamos passando. É uma transição de uma era em que tudo talvez já tenha sido muito rígido e muito de uma forma. E agora a vida ela nos convoca a olhar por uma perspectiva diferente. E toda quebra de paradigmas vai causar uma revolução e vai causar desconforto. Toda quebra de paradigmas gera desconforto, que muito provavelmente algumas pessoas podem estar se sentindo agora com esses questionamentos. Porém, nós só saímos do sofrimento e nós só nos libertamos dele quando a gente traz alguma perspectiva diferente para a nossa vida que pode nos ajudar a nos compreender de uma forma melhor e mais atrelada com a nossa alma. E 8 anos é uma idade em que se questiona
É uma idade em que se questiona coisas talvez muito profundas, mas com muita sensibilidade, com muita inocência, como as crianças de 8 anos. Quando eles começam a questionar, será que o Papai Noel realmente existe? Isso traz uma quebra de paradigmas muito grande, porque talvez eu tenha passado 6 anos da minha vida acreditando em Papai Noel. Será que talvez o adulto não tenha passado anos de sua vida acreditando de uma forma específica? De que talvez somente a ciência vai curar e de que a ciência realmente precisa estar apartada da espiritualidade por causa de outras questões que já tenham influenciado ela? Quebrar esse paradigma e trazer uma revolução para ele pode ser muito sofrido, assim como a criança realmente se dá conta que Papai Noel não vai chegar, de que ela vai ganhar um presente no final do ano se ela se esforçar para isso. Assim também é o adulto, quando ele passa por uma transformação e ele questiona tudo aquilo que vem sendo muito rígido para ele, de que nem sempre ele vai precisar de um nome para justificar alguma coisa que traz muito sofrimento para ele. Que muitas vezes o crucial é que olhe para dentro de si, é que ele volte o olhar para dentro de si e ele se questione o que da minha parte é causa nessas questões, o que da minha parte é causa nesse sofrimento. E então, voltando esse olhar para dentro de si, que ele possa então trazer uma transformação. Mas esse questionamento causa sofrimento. Assim como para a criança, que deixou de acreditar no Papai Noel. São apenas fases distintas. Mas que eu desejo do fundo do meu coração que, por mais que talvez esse vídeo tenha te causado uma estranheza, uma revolta, ou até mesmo uma libertação, não sei, que você possa levar esses questionamentos para dentro de si. Que são questionamentos sérios, mas que podem carregar a pureza dos nossos 8 anos. Eu desejo que esse vídeo tenha te ajudado. Você pode ficar à vontade para questionar, para deixar suas indagações, para buscar mais conhecimentos e para formular suas próprias convicções a respeito desse assunto. Se foi útil, pode ficar à vontade também para compartilhar com seus amigos e familiares. E nós nos vemos. Um grande abraço!